Olá, sejam bem-vindos para mais uma conversa sobre dor. Eu sou a Thaís Goulart, sou cirurgia dentista, especialista em disfunção temporomandibular e hoje eu tô aqui com o Marcelo. Te apresenta, Marcelo. Eu sou Marcelo, educador físico, especialista em reabilitação de lesões e doenças musculoesqueléticas e é um prazer estar aqui hoje, Thaís, conversando contigo sobre esse tema que a gente gosta muito, né? E o Marcelo, além de tudo, é meu marido, então a gente conversa muito sobre essas questões em casa, né, Marcelo? Sim. E a gente discute muito, a gente discute casos de pacientes. O Marcelo é uma pessoa que estuda muito, muito, então a gente gosta de estudar os dois, né? A gente estuda pra caramba, estuda juntos, então a gente conversa e a gente gosta das mesmas coisas, né? A gente tem interesse pelos mesmos temas. E aí, eu acho que assim, uma coisa que é muito interessante, por exemplo, às vezes eu tenho um paciente com uma cervicalgia, né, associada, e a gente sabe que uma cervicalgia pode ser, né, elas se interrelacionam, cervicalgia, assim como uma cefaleia tensional, com uma disfunção temporomandibular. E às vezes quando a gente pensa numa dor crônica, músculo-esquelética, independente de ela ser uma disfunção temporomandibular, ou seja, eu tenho uma dor em masseter temporal, o exercício físico ele continua sendo uma indicação de um tratamento, né? Justamente por ele atuar além da musculatura ali local que está sendo trabalhada, né, Marcelo? Os benefícios do exercício eles vão muito além da musculatura, tanto que sim, né, uma disfunção temporomandibular, ou seja, uma masseter temporal, que não são exercícios que tu vai para academia fazer, né? Apesar de que, né, às vezes lá na academia tu vai dar uma apertadinha nos dentes, mas eles são exercícios que os exercícios em geral de atividade, né, a atividade, não posso falar, exercício físico, ele atua de uma forma global, né? Isso, né? Hoje a gente sabe que o exercício físico vai além do reforço muscular para dor, né? Que antes a gente pensava que era assim, né, Thaís? Eu fiquei melhor da minha dor porque eu me reforcei. Isso é parte, né? O exercício vai muito além do músculo, né? O que tu poderia dizer assim que ele vai além? Ele vai além, ele consegue fazer com que a gente produza mais neurotransmissores que são inibidores da dor, né? Então ele extrapola a região de onde dói. E eu acho que tem um fato interessante de que o exercício físico, ele também auxilia, porque como a gente pensa, né, a dor é uma experiência. Então vamos lá, vamos para o segundo tópico, dor não é lesão, né? Então dor não é sinônimo de lesão. E o exercício físico, trazendo para o conceito de dor, né, a dor ela é uma experiência sensorial e emocional desagradável, né? Então, o exercício físico, ele também ajuda a pessoa a, como que eu vou dizer, a se relacionar com o processo doloroso de uma forma diferente, né? Sim, o exercício físico ajuda a pessoa a ter uma nova visão sobre o quadro dela. Me explica melhor isso. Assim, vamos supor uma dor lombar crônica, por exemplo, que a gente pode falar. Ou então vamos trabalhar mais dentro também em relação da tua área, uma cervicalgia. Tá. Que se relaciona mais com a minha área. Que se relaciona mais com a tua área, DTM, cervicalgia. Às vezes a pessoa tem a ilusão, assim, não é ilusão, mas assim... A ideia, um conceito que a gente vende antigamente, que se ela tem dor, ela tem um dano. Então, quando eu tenho um dano, é melhor eu preservar aquele movimento para não machucar mais. Isso acontece quando a gente tem realmente uma lesão. Mas aqui, se falando de dores crônicas, dores persistentes, às vezes não. É isso, às vezes, que faz a manutenção desse quadro. O fato de eu não me mover porque eu tenho medo que piore. Né? Isso deixa o nosso sistema ainda mais alerta e estimulando mais ele ainda a devolver como dor a resposta dolorosa. E dor não é lesão, né? E dor não é lesão. A dor é uma resposta do sistema nervoso. Ela pode estar associada a um dano, mas também não. Tá, e quando a gente pensa, vamos pensar de novo numa cervicalgia, numa questão de coluna, quadril, uma articulação, sei lá. Por exemplo, vamos lá, tu tem um paciente com uma cervicalgia, tá? E ele tem uma dor cervical, mas ele tem ali um processo degenerativo na cervical. Ele é um paciente que ele tem que parar de se movimentar ou não? Não. O exercício físico, ele nunca é contraindicado. Ele sempre é parte do tratamento. Tá, e qual que é o papel dele, pensando, por exemplo, já que eu tô falando aqui, né, eu sou especialista, como eu falei, né, sou especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial, atendo muitos pacientes com cervicalgia, onde às vezes, eu sempre digo assim, o paciente às vezes ele chega um plano encharcado.
Então ele chega com cefaleia, ele chega com uma dor na musculatura da face, ele chega com uma cervicalgia, e eu digo, a gente vai enxugando o pano, né? Então eu vou fazer o controle da disfunção temporomandibular, que dificilmente é medicamentoso somente, não é só uma placa uma placa oclusal. A gente sabe que o tratamento da dor, o tratamento da disfunção temporomandibular, na maior parte das vezes ele é um tratamento multimodal, ou seja, ele tem diversas atuações, diversas coisas que a gente precisa fazer, mas muitas vezes ele é multidisciplinar, né? Então a gente precisa da atividade do exercício físico, às vezes a gente precisa do controle do manejo do estresse, a gente precisa da medicação, a gente precisa da fisioterapia, da pessoa, né? Então a gente tem várias coisas que precisam, que estão relacionadas. Mas onde é que eu tava mesmo, meu Deus do céu? Ah, tá, então daí beleza, o paciente chegou, ele tá com uma cervicalgia, tá? E aí eu fiz todo o processo e ele ficou com uma cervicalgia mesmo. E ele tem ali uma lesão. Além do processo que a gente sabe do exercício, de uma forma global, tá? Dele aumentar os neurotransmissores que trazem sensação de bem-estar, de alívio de dor, né? Os nossos analgésicos internos, a nossa farmácia interna. O que mais dentro da questão mecânica mesmo, fazer atividade, fazer o exercício físico, reforçar a cervical, uma questão que a fisioterapia faz também, né? Mas fazer o exercício físico em si, movimentar essa região pode ajudar nesse processo. E falando mais localmente, né? Tá. Tá dizendo assim, mas isso serve para outras áreas também, não serve? Sim, mas tu diz assim, então ela precisa de um reforço local, então a musculatura vai ajudar com que essas articulações trabalhem melhor, né? E vai funcionar também como uma proteção daquele local, se ele já tem um dano. A musculatura auxilia como proteção e vai melhorar a funcionalidade. O movimento vai fluir melhor com o músculo mais forte daquela região. Isso é uma coisa que acontece muito na questão da... E outra coisa, né, Thaís? A questão também do movimento, né? A gente não vive só de força. As nossas articulações também precisam ter um movimento. Então, apesar de ter um dano, um movimento controlado, bem elaborado, estruturado e com progressão, ele é extremamente benéfico. A articulação precisa do movimento, né? Não só do reforço, mesmo quando a gente tem um dano. Se o movimento for gradual e controlado, essa articulação ela tende a voltar ao seu estado normal de funcionalidade. Isso acontece também na questão da disfunção temporomandibular, né? Na articulação temporomandibular é a mesma coisa. Então, às vezes tu tem uma disfunção temporomandibular mista, né? Então tu tem articulação e musculatura envolvido, né? E em muitos casos, com tratamento conservador, onde tu começa a melhorar a biomecânica. Claro, aqui vamos pensar num quadro agudo, né? Um quadro em que tu tem ali uma disfunção, o paciente está com sobrecarga, mas claro, tem manejo de estresse, tem tudo junto, mas quando tu faz, às vezes, uma melhora da questão muscular e devolve um movimento mais, um melhor movimento, né? Reforça, sei lá, a musculatura antagonista, melhora, né? O paciente está ali com sobrecarga, tira a sobrecarga, a gente muitas vezes tem a melhora do quadro articular, né? Então, não necessariamente tu precisa intervir, porque isso é uma coisa que acontece na articulação temporomandibular, né? Então, eu acho que é isso, assim. Então, o corpo foi feito para se movimentar? O corpo foi feito para se movimentar. Não foi feito para ficar parado? Não. A gente tem pelo menos tinha-se uma ideia, né? Comparação às vezes com um carro, né, Thaís? Tipo, o carro, quanto mais a gente anda, realmente as peças vão se desgastando e elas precisam ser trocadas, né? O sistema biológico, né, o corpo, ele funciona de uma forma diferente. Quando a gente dá o estímulo para ele, acontece um processo contrário, né? Ele se reforça, ele se adapta positivamente. Então, músculos ficam mais fortes, articulações preservam mais ali a parte das cartilagens. Então, o processo é inverso, né? Então, a gente não pode pensar como um carro, que se eu mexer eu vou gastar. Não, é o contrário. O sistema biológico, ele se reforça, ele se adapta às demandas. A gente pensa assim, hoje o astronauta leva equipamentos para a Lua, na nave lá, para poder se exercitar, para não perder tecido muscular e ósseo, né? Porque como não tem a demanda lá, eles perdem muito. Então, por falta de uso. Então, o uso não é ruim. O uso controlado, gradual e bem estruturado é extremamente benéfico para o nosso corpo. Beleza. Vamos entrar num assunto assim, que eu acho que hoje a gente tá falando de forma mais geral, mas eu quero de verdade que a gente possa gravar muitos vídeos ainda. Espero que tu seja meu parceiro aqui, inclusive quando vier outras pessoas, porque a gente acaba fazendo muita coisa juntos, a gente tem muitos projetos juntos, a gente tem muitas ideias, né, a respeito disso, porque as nossas áreas, apesar de tu estudar o corpo de uma forma mais global, que me ajuda muito quando eu preciso tirar dúvidas,
e eu estudar muito da questão farmacológica e toda a parte mais né, prescritora, a gente acaba trocando muito porque as nossas áreas se complementam, né? E o paciente, ele não é uma coisa só, ele não é só ATM, ele não é, né, o teu paciente, ele, né, o exercício físico, às vezes tu entra com atividade física, mas o paciente, ele tem uma necessidade de manejo de sono, né, que é uma coisa que a gente conversa muito e completa muito, a gente se... Que é o biopsicossocial, né? Mas no sentido geral a gente estuda as nossas abordagens, a gente trabalha com a mesma coisa, que é dor, Sim, né? sim. Então, assim, vamos falar um pouquinho, Marcelo, sobre a questão dos pacientes, por exemplo, hoje a gente tem falado, é um tema que é muito, como é que eu vou dizer a palavra? Necessário falar, eu acho, a gente sabe hoje que a gente tem 1,5 bilhão de pessoas com dor crônica no mundo, né? Então, a dor crônica, e assim, isso pra mim, né? Isso é uma questão muito subdiagnosticada. Porque a gente sabe de muitas pessoas que têm dor, que a gente sabe que é dor crônica e que não estão lá no índice de dor crônica, porque a dor crônica é aquela dor que ela persiste há mais de 3 meses, né? Por exemplo, paciente com fibromialgia, tá? Qual que é a importância do exercício físico para um paciente de fibromialgia? Porque, vamos lá, a fibromialgia, o paciente ele convive com crises de dor, ele é um paciente que ele tem realmente dores incapacitantes, ele tem crises, a dor dele é real, por mais que não apareça no exame, é um paciente que às vezes busca, ele tem uma dor que é uma dor flutuante, então um dia dói o ombro, outro dia dói o joelho, tem dias que dói o corpo todo, né? Tem dias que dói a face. E são pacientes que às vezes chegam, eu digo pra mim dentro da questão da DTM, mas isso é para os profissionais de uma forma geral, chegam às vezes com múltiplos tratamentos, dizendo eu já fiz de tudo, e aí a gente fica naquele impasse, porque a gente não sabe se o de tudo é realmente, ele já tentou de tudo e ele não é um paciente que responde bem a alguns tratamentos, ou realmente ele iniciou tudo, mas ele não persistiu. Porque a gente sabe que a dor, ela incapacita, mas que existe tanto para a questão de medicação, quanto para a questão da prática da atividade física, existe a necessidade de um tempo de persistir, de permanecer, de passar por aquela fase mais crítica, que é a fase inicial adaptativa, né? E que aí entra muito o impacto da gente profissional, o papel que a gente tem de cada vez mais conscientizar o paciente, de ajudar o paciente a achar motivações internas dele, para que ele possa persistir, porque realmente, e é um paciente que se ele desiste, a tendência é o quadro retornar todo, né? Então, o que tu me diz, assim, a respeito da tua experiência, porque eu sei que tu atende muitas pessoas que têm fibromialgia, dentro da prática do exercício físico, assim, o que tu entende que é importante, o que tu entende que é relevante, o que tu tem a dizer, assim, sobre isso? Tem bastante coisas, né, Thaís, que a gente pode abordar aqui. Primeiramente, o entendimento da dor, né? Por exemplo, no caso da fibromialgia, é um caso que ele não tem um dano tecidual, mas é um... Quer dizer, não tem. Às vezes tem ainda associado. Ainda às vezes tem tu associado, tem mas questões mistas ali, vamos né? pegar o caso isolado, só com a fibromialgia, né? Então é uma resposta do sistema nervoso que é sensível aos estímulos, então ele sente uma dor a estímulos que não deveriam, teoricamente, sentir dor. E por não apresentar uma lesão, às vezes esse paciente ele não é validado. E a primeira coisa que o profissional da saúde tem que entender é que a dor é real, apesar de não ter um dano. E aquele paciente tem que ser respeitado e jamais ser julgado pela sua dor. Como é uma experiência, a dor, né? Cada um tem a sua. Então, o julgamento não pode existir no tratamento das dores persistentes. Né? Tá, e dentro da prática de exercício físico, assim, o que tu tem de maior dificuldade? Quando tu pega ou um paciente com dor crônica ou um paciente que tem o diagnóstico de uma fibromialgia, né? O que tu tem, o que tu sente que é uma dificuldade? O que tu me diria que é uma grande dificuldade, assim? Porque hoje, Thaís, na questão da fibromialgia, assim, a gente não tem uma receita de bolo para o atendimento, né? A gente tem que entender cada paciente, a individualidade e o contexto daquele paciente, né? O que eu quero te dizer com isso? Tem gente que vai responder muito bem já nas primeiras semanas, tem outros que nem tanto, a dor pode aumentar fala alguma coisa de pelo menos 3 meses Sim, assim, de prática, né? a gente vê que os estudos mostram assim que a partir da sexta, 12ª semana, a pessoa já começa a notar os resultados, né? Então essa persistência é extremamente importante e cabe ao profissional, no caso o educador físico, achar a dose ideal para aquele indivíduo. Então, vão responder melhor a menos séries, menos repetições,
outros até pode botar carga, mas se for pouco volume ele aguenta, ele tolera melhor. Então é ir conhecendo a pessoa e ir ajustando, e o mais importante, o diálogo. Então é o feedback, porque quem sente é ele, né, Thaís? É ele que vai te dar a resposta, olha, eu fiquei com um pouco mais de dor do que o normal, eu tive crise, e a gente vai ajustando e adaptando para cada um. Então não tem uma receita de bolo, na conversa, na comunicação. E é assim, como a dor ela é uma experiência, a gente se relaciona com ela a partir da nossa história. Né? Um paciente que ele tem a fibromialgia, ele tem uma relação com o processo doloroso diferente de um atleta, por exemplo. O atleta, ele lida com o processo doloroso diferente, porque são vivências diferentes com a mesma experiência. Quer dizer, não é a mesma experiência porque cada um vive ela de uma forma individual, mas com a experiência dor. Né? Então, por exemplo, o que tu tem pra me dizer, por exemplo, sobre a dor? Eu vou te fazer umas perguntas chatas, depois ele né? Mas assim, vamos lá. Por exemplo, porque agora a gente não tinha combinado isso, né? A gente só combinou os tópicos, a gente nem sabia o que a gente ia falar. Mas assim, por exemplo, vou te fazer uma pergunta. Aquela pessoa que... Vamos lá, retornando. Deixa eu elaborar aqui. Por exemplo, eu faço academia, tá? Tu que monta meu treino. E quando eu troco de treino, eu fico muito dolorida no outro dia. Tipo assim, eu digo às vezes, meu Deus, cai uma broca no chão, eu penso... Não acredito que vou ter que baixar pra pegar. Tipo assim, eu vou botar o sapato, meu Deus do céu, vou fazer um negócio, tudo dói no outro dia. Mas existe, por exemplo, uma consciência de que eu estou em fase de recuperação porque eu troquei de treino. E tem gente que gosta dessa dor, de uma dorzinha depois da academia. Só que daí tu pega um paciente que ele vive com um processo doloroso, onde esse processo, dentro da história dele, às vezes é invalidado realmente, ele tem um histórico com a dor, que é um histórico diferente. Essa dor pós-exercício, nem sempre ela é vista como uma forma de dor de recuperação. Ela é uma dor que faz parte de como ele experiencia a dor, né? Uma coisa que é muito interessante, assim, por exemplo, tu pergunta para um paciente, às vezes, eu sempre digo para os pacientes quando eu faço de 0 a 10, assim, por exemplo, de 0 a 10, sendo 0 nada de dor, e 10 a pior dor que tu pode imaginar. Que nota tu me dá pra dor agora? Aí o paciente me diz, eu dou nota 8. Ele tá ali conversando comigo. Então, às vezes, tu vai pegar um paciente que, se ele disser que ele tá com uma dor 8, ele estaria internado no hospital. Porque a forma como ele lida com a dor 8, dentro da proporção do que ele já experienciou de dor, dentro de como ele experiencia a dor, seria uma dor para ele estar internado no hospital. Aí o paciente diz assim, olha, eu tô com uma dor 8 agora, mas ele tá conversando comigo, ele não tá com cara de sofrimento. O que isso me indica? Indica que existe um aspecto de sofrimento no sentido até psicossocial, porque toda dor é psicossocial, né? Então não é porque eu cortei meu braço que a dor é só física, não. Toda dor é biopsicossocial, toda dor. Porque às vezes a gente se corta e não sente, né? Então eu consigo perceber que existe um caráter de sofrimento muito grande em cima daquela dor. Ela é uma dor basal, às vezes ele convive com aquela dor 8 sempre, o que não significa que não seja 8 mesmo. Porque é insuportável mesmo ele estando conversando comigo, e é real, o sofrimento é real. Né? Então eu acho que isso é uma coisa que às vezes o próprio profissional, porque aqui a gente está falando muito para profissionais, a ideia desses vídeos é muito para profissionais, provavelmente vai ter pessoas que vão assistir também, pacientes, mas é muito para profissionais, mas assim, a dor do paciente é real, né? Ele realmente sente a dor. Isso a gente sabe, mas assim, como que tu acha que é a questão do manejo dessa dor pós-exercício? O que tu tem a dizer, assim, para manejar? Para os profissionais mesmo, assim, porque, e até para os pacientes, a questão de como lidar com isso, com aquele paciente, porque vai ter, né? Aquele que diz, nossa, eu acordei com muita dor, e o entendimento dele a respeito da dor é diferente de uma pessoa que não tem dor crônica, né? Sim. E aí entra um papel bem importante do exercício, Thais. As pessoas que permanecem, né, por mais tempo, elas sabem exatamente identificar. Eu tenho alunos que já estão há bastante tempo comigo, que têm fibromialgia, e eles sabem exatamente quando aquela dor é da troca do treino e que vai passar, então a relação já mudou. Já começa a experienciar a dor de uma forma diferente. Isso. Aí entra o exercício físico. A relação com a dor já muda. Já entra o exercício físico mudando a tua relação com a experiência. Isso, com a experiência dor. Então ela já entende que aquela dor é da troca do treino, ela consegue separar exatamente quando ela está numa crise de fibromialgia e quando ela está uma dor pós-treino. A gente nunca tinha conversado sobre isso. Não. Mas é bem interessante, elas já conseguem ter e são experiências diferentes. Apesar de ser dor,
Tu vê que interessante. A própria experiência dela é diferente com relação à dor. Interessante. E daí isso vai mudando a forma mesmo da pessoa ter o entendimento do processo doloroso, Isso, né? E ao mesmo tempo o exercício vai trazendo uma melhora da parte fisiológica, porque ele vai produzindo neurotransmissores. E aí que a gente entra... E a pessoa vai respondendo melhor à medicação. Isso, da remodelagem com relação à dor, né? Da interpretação que a pessoa, da visão que a pessoa tem com relação à dor. Vai mudando, o exercício também ajuda nisso. Então essa percepção. Ah não, agora eu sei que essa dor é do treino. Não é a dor da fibra, ela sabe separar exatamente. Interessante, a gente, acho que tu nunca tinha me falado sobre isso, né? Já tinha conversado sobre isso. Eu acho que isso não, a gente não conversou sobre isso. E a gente conversa o tempo todo. Então até isso, ela consegue identificar muito bem. Não, essa dor é do treino, daí tá tudo mais tranquilo, então vai passar. Daí quando ela tá com uma crise de fibromialgia. E aí, ao passar do tempo, né, o exercício tem esse papel de tratamento, né, na fibromialgia, de cada vez mais diminuindo as crises de dor, a qualidade de vida da pessoa, coisa que antes ela não fazia, agora ela faz, melhora do sono, do humor, né, do convívio social, né, que muitas vezes a fibromialgia tira um pouco a pessoa do convívio social, e isso já gera um sofrimento, né, que são os aspectos psicossociais, né, da dor. Então ele vai devolvendo esses aspectos da vida da pessoa. Isso é muito importante. Muito bom. E olha só, pra tu ver, né? Isso a gente nunca tinha conversado, apesar da gente conversar todos os dias sobre muitas coisas a respeito das nossas áreas. Eu quero te fazer mais uma pergunta, que acho que eu não tinha pensado nisso e me vem agora também. A gente sabe, olha que coisa interessante a questão de conversas multidisciplinares dentro do processo de dor, né? Porque isso é uma coisa que às vezes quando tu vai conversar com o paciente é importante. Por exemplo, tu vai indicar o paciente para... O paciente que tem fibromialgia, ele chega. Aí eu falo que seria muito importante ele iniciar, porque uma das coisas que aí acho que a gente entra um pouco no papel da comunicação, mas aí nós já vamos entrar, porque eu sempre quero puxar a brasa para esse assado. E aí o paciente chega e eu vou falar para ele a respeito da importância do exercício físico. E aí o paciente diz, não, eu já tentei, mas eu sinto muita dor no outro dia. A importância da gente saber que realmente com o tempo ele vai saber diferenciar a dor, que é uma dor do exercício, e provavelmente tu deve ir bem gradual, né? Tu não vai no mesmo ritmo de um aluno que não tem... Não, o contexto é completamente diferente, a gente tem que adaptar a condição do... Como assim? Me explica. Bom, a gente começa mais tendo a conversa e a relação que ele já tem com experiências prévias, né? Para talvez a gente não cometer os mesmos erros que ele já teve uma experiência negativa, porque o exercício ele vai além do treino. Eu falo muito isso, ele tem que gerar uma experiência positiva para o paciente, ele tem que olhar de forma, se ele já vem com um olhar negativo, eu já fiz, eu senti muita dor, a gente tem que mostrar para ele que é possível fazer de outra forma. De uma forma agradável, mas aí entra o teu papel. Exatamente. Porque o que tu tá fazendo ali, Por às isso vezes... que vem uma boa conversa antes, que aí entra a conversa. Eu preciso entender o que ele já fez e o que foi feito. Entendi. Que não gerou uma experiência tão agradável para ele. E eu tenho que tentar fazer com que ele ressignifique essa experiência com relação ao exercício. Então o exercício vai além também de puxar ferro, que nem a gente diz. Nem sempre tu inicia, por exemplo, com exercício mesmo. Depende da pessoa. Eu sempre tento iniciar com exercício, Tá. né? Mas é muito de contexto. Qual o exercício? Por isso que O que a pessoa está sentindo naquele dia. O que já fez, o que já gerou gatilho, por que gerou, né? Então a gente vai conversando e a partir de uma conversa tu pode ali fazer a anamnese e ver por onde tu vai começar a gerar uma experiência positiva para esse paciente. Me dá um exemplo de algum aluno que te trouxe alguma coisa que tu entendeu que aquilo tu não podia fazer. Uma vez teve um paciente que chegou até mim, um aluno que chegou até mim, e ele já iniciou com 3 séries, né? Exercícios com 3 séries, na primeira semana. E no outro dia, assim, ele não conseguiu levantar da cama, né? Então, 3 séries para aquele corpo foi demais. Então ele já tá me dizendo o que não fazer. Entendi. Ele te contou isso na anamnese. Isso, exatamente. Então ele já tá me dando alguns caminhos. Não, e a tendência era, se tu começasse com 3 séries, talvez, ele ficar até mais hipervigilante ao processo doloroso do que se tu percorrer um caminho diferente do que ele estava esperando. A resposta é gerar uma outra experiência
com relação ao exercício. Não que depois, no futuro, tu não vai inserir terceiros pra mostrar, inclusive mostrar pra ele que é possível. Capaz. Ele é possível que aquele corpo, se der o processo certinho, ele se adapta e ele é capaz de fazer as 3 séries. O problema é que se iniciou com 3 séries e a resposta do próprio sistema nervoso foi uma dor muito... Que interessante, né? Porque é isso, assim, quando a gente pensa na comunicação, a comunicação, tipo, o tratamento, ele começa no processo de comunicação, no que o paciente comunica. E de como tu se comunica com ele. Porque uma frase que tu fale, às vezes, para um paciente, pode fazer com que tu invalide toda a história dele e ele automaticamente já perde, tu não consegue criar vínculo, né? Então, o paciente chegou e tu falou algo de, tipo, sei lá, me dá uma frase aí. Posso complementar mais um pouquinho, Vai que me lá. veio umas coisas assim na minha cabeça? Até não pensando em dor, esses tempos me veio também uma outra pessoa comentar que não gostava de musculação e tal, não sei o quê. E conversando com essa pessoa, que é a anamnese inicial, deu para perceber que na verdade ela não gostava era do contexto. Academia. Tá. Não era no exercício. Quando ela começou a fazer com o personal em casa, ela adorou. E é treinamento de força também. Existe a questão do vínculo, é tu conversando o tempo todo, diferente de tu chegar numa academia, fazer sozinho. Tem gente que gosta. Contexto. Eu tenho dias que eu gosto de botar meu fonezinho, eu entro muda e saio calada, porque eu tenho pouco tempo pra fazer meu treino. Então eu vou às 5:30 da manhã. Chego lá, faço meu exercício e aí fico escutando coisas que eu gosto de escutar, né? Porque tu já me treinou hoje, né? A agenda tá corrida daí. Então é isso. Tá, mas assim, eu gosto de chegar, fazer o exercício, e tem dias que eu gosto de conversar. Mas a questão, às vezes, da pessoa que tá ali, saber que tem alguém que entende e enquanto faz o exercício, pode conversar, não tem aquela pressão da academia, às vezes dos aparelhos, pra tu ver como é a importância da comunicação. Da comunicação, uma boa escuta, né? Além de comunicar, uma boa escuta. Realmente escutar aquilo que a pessoa tá te comunicando e interpretar aquilo, né? Tu saber interpretar o que ela te comunica, né? Tu consegue mais ou menos hoje, depois de tantos anos de profissão, já mais ou menos mapear, dentro de tudo que a gente conversa, sobre comunicação, mais ou menos o perfil do teu paciente? Consigo, hoje eu consigo. Tu consegue mais ou menos já pensar o que ele precisa mais, assim? Qual a demanda, tanto física quanto de contexto. E de conversa também. É isso. Interessante, né? E tu acha que a comunicação é importante? Muito, né? Aí eu tenho em casa, né? Uma boa comunicadora. Mas, não, na verdade eu estudo comunicação, né? Sim. E se comunica bem, né? Mas eu acho que é isso, né? Tu sabe que tu tá convidado agora pra todas as vezes pra gente fazer mais vídeos, né? Não só, tipo, a ideia é trazer mais pessoas pra poder conversar, pra poder ter boas conversas a respeito disso, assim. Eu acho que, porque pra tu ver, né? A gente conversa, eu faço parte de um grupo de estudos multidisciplinar, mas a gente conversa todos os dias. E tu tinha coisas hoje que teoricamente tu nunca tinha me contado, né? Verdade. Que interessante, né? Por isso que é bom ouvir mais vezes, né? Pra gente cada vez ir conversando mais sobre isso e trazendo coisas que às vezes a gente esquece de falar e tal, e acaba passando, né? Porque às vezes a gente... é uma coisa de vivência, muito da vivência ali que acaba a gente não conversando, né? Conversa muito dos estudos, da parte técnica, mas às vezes da vivência... Não, mas a gente conversa bastante da vivência também. Mas essa parte... Essa troca da experiência, por exemplo, quando a gente tá falando de comunicação. Quando eu tô trazendo as coisas que eu estudo e a gente conversa, e hoje, né, tu sabe tanto quanto eu, até porque tem coisas que tu estuda também, Sim. né, e que a gente estuda juntos, e a gente assiste muita coisa juntos, a gente troca muito sobre as experiências também, porque várias vezes eu te dou dicas, tu me dá dicas, já vai por esse caminho, né, veja desse jeito, porque assim, a gente sabe que existem casos complexos, e como especialista vão chegar a casos complexos, né, então a gente conversa bastante também, mas é interessante que apesar da gente conversar muito sobre isso e da gente ter interesses muito próximos de assuntos e tudo mais, essa informação, eu acho que eu não lembro de tu me dizer. Da pessoa começar a diferenciar o que é a dor do treino e o que é a dor Isso é muito importante. A dor do processo, a dor da crise da fibromialgia, né? E a relação muda também. O quê? A relação com a dor. Com a dor da fibromialgia. Da fibra e do treino. Então muda as relações da dor com a dor. Por isso que é muito legal, né? Por isso que é importante. E é legal, né? Porque tu pensa assim, puxando o braço mesmo, puxando o braço do teu assado, né?
Porque assim, a própria medicação hoje, vamos pensar no uso do antidepressivo, voltando de novo. Era pra encerrar, né? Voltando de novo, né? O uso do antidepressivo. A gente sabe, por exemplo, que antidepressivos, eles trabalham, né, na parte toda, não na produção do neurotransmissor que faz o alívio do processo doloroso, né? Mas auxiliando a não existir a recaptação ali daquele neurotransmissor. Tá, beleza. Então o paciente precisa produzir esse neurotransmissor. Como que ele vai fazer a produção do neurotransmissor? Fazendo exercício físico, aumentando a produção, então ele automaticamente melhora também a resposta dele às medicações, e tu tem casos, né, Sim. de alunos que começaram a diminuir a medicação, né, o antidepressivo, assim como acontece com a questão do manejo de estresse, né, começar a se relacionar, daí tu te relacionar diferente com a dor, diminui um pouco do pensamento catastrófico. Às vezes o paciente pensa, meu Deus, catastrófico, parece que é uma coisa, mas não, é científico isso, né? Quando a gente fala de catastrofização, a gente está falando de uma forma de se relacionar com a dor de uma forma realmente catastrófica, mas que é parte do processo doloroso, né? Devido ao aumento do nível do medo de se movimentar, do aumento do nível de estresse, do nível de sofrimento que a dor causa, né? Então, daí para a própria hipervigilância. Então, essa diferença dele se comunicar diferente com a dor, dele se relacionar com a dor, porque ele tem ali a diferença, também deve diminuir, né? E automaticamente a questão, claro, daí levando também para a questão do manejo, psiquiatra, psicólogo, tudo isso faz com que tu mude a tua forma de se relacionar, para ver como é importante a multidisciplinaridade, né? Sim. Existe a dificuldade, lógico, às vezes financeira, né? Às vezes como é que eu vou dizer, social. A gente tem muitas dificuldades dentro, né, para que tu consiga ter um paciente que adere a todas as terapias que ele precisaria. Isso é uma coisa que às vezes é difícil pra gente como profissional entender que o paciente não consegue, né? Não difícil não no sentido crítico da palavra, difícil de estar percebendo o paciente sofrendo e saber que não existe condições de tu fazer aquilo que a gente saberia que seria o necessário. Mas que o que for possível fazer para que ele tenha uma melhora do quadro já é muito, né? E eu acho que a grande dificuldade é que às vezes também, quando começa a ter uma melhora, às vezes o paciente desiste. Tu consegue, tu percebe isso? Sim, acontece. Por isso que é importante a gente conseguir manter a pessoa motivada também, né? A motivação porque o paciente, no caso da dor persistente, ele é a parte ativa, né? Ele é parte ativa. Ele é protagonista, né? Eu Ele sempre digo que é protagonista, nós somos facilitadores, isso, exatamente, né? a gente facilita o processo, mas quem faz o caminho, a caminhada é ele, né? Então, tipo, é isso, né? A gente depende que ele bote em prática aquilo que a gente orientou, né? Quer falar um pouquinho sobre a educação em dor? Mas eu acho que a gente já deu uma falada, tu não acha? O que tu acha da educação em dor? Eu acho fundamental, Thaís. É que a gente tinha combinado que um dos tópicos seria a educação em dor, que é o que eu falo, né, sobre a parte de comunicação em dor, por isso das conversas, né, de conversas entre profissionais, de conversar com os pacientes, mas educar a pessoa para que ela entenda o processo dela é muito importante. E a educação em dor dentro, tu faz a educação em dor com os... Sim, a gente faz. E a educação em dor não é só uma vez, né? A gente acaba tendo que, às vezes, fazer o reforço, né? Reforçar aquilo que às vezes a pessoa quer voltar a ter ideia do dano, né? Sempre quer puxar a gente reforça do sistema de alarme, né? E tal. Então a gente tem que estar sempre estimulando e reforçando a educação em dor. Isso é uma coisa, né? Quando eu falo, por exemplo, primeira consulta, como a gente faz a anamnese é muito importante, né? Então, como a gente conduz a anamnese, buscando na própria anamnese fazer o paciente se sentir ouvido e, ao mesmo tempo, a gente conseguir falar e conseguir fazer as perguntas necessárias. E o processo de educação em dor, que muitas vezes ele é feito, por exemplo, numa segunda consulta, tá? Um exemplo, né? Num retorno, numa segunda consulta, quando tu vai passar um plano de tratamento, porque tu avaliou um exame, isso no meu contexto, tá? No contexto da DTM da dor orofacial. E aí tu vai fazer uma educação em dor. Mas é bem isso, é o primeiro momento da educação em dor. Porque no momento que tu consegue fazer um tratamento com aquele paciente, muitas vezes, toda vez que ele volta, tu precisa fazer o processo de educação e às vezes ir trabalhando por etapas. Porque às vezes tu fez o processo de educação em dor, mas tu entende que existem outras coisas dentro desse processo que precisam ser trabalhadas, né? Sei lá, hipervigilância. E aí tu conseguir fazer essa educação para que o paciente possa se perceber e se trabalhar e entender o porquê que tu tá conduzindo ele em determinados caminhos, nem sempre acontece numa consulta só.
né? É uma questão constante, cada vez que a pessoa vem, que ela te traz a relata do melhora, porque nós somos treinados a olhar a parte ruim de tudo, como ser humano, né? A gente não é treinado a olhar a parte boa, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu passo para o paciente higiene do sono, às vezes o paciente volta e diz, ai, não dormi bem. Eu sempre digo, foca na melhora quando tu acorda. Porque por mais que tu não tenha pego no sono tão rápido, porque daí a pessoa fica, ela dormia, sei lá, 1 hora da manhã. Daí ela começa a se preparar para o sono na primeira semana para dormir às 10 horas. É óbvio que ela vai se rolar um pouco mais na cama para dormir, até que cria aquele hábito. Daí, ela, em vez dela voltar pensando que como ela cuidou, ela acordou melhor, ela às vezes volta dizendo, demorei muito para dormir. Né? Então eu sempre digo, foca na melhora. Então eu acho que uma das questões do processo de educação em dor também é a gente conseguir ir educando o paciente para observar o que ele vai melhorando. Porque dentro de um processo de dor crônica ou num paciente com fibromialgia, não é um passe de mágica. Existe todo um processo adaptativo e muitas... Claro, às vezes tu acerta a medicação, o paciente vai ter uma melhora ali considerável. Mas em muitos casos a melhora ela vai sendo gradual. O paciente vai diminuindo o número de crises, vai diminuindo o limiar de dor, ele vai diminuindo a dor basal, que às vezes passa de uma dor 7 para uma dor 3. E aí ele observar e ele focar no positivo, que às vezes a expectativa dele é que ele vá ficar totalmente sem dor. Sim. E aí a tendência é desistir porque não funcionou. Né? Então, como é importante dentro do processo a gente educar constantemente, para educar ele, inclusive, a perceber as melhoras. Né? Isso eu faço, Thaís, que é a avaliação, né, biopsicossocial, onde o paciente ele bota a graduação da dor quando ele iniciou, também as áreas do corpo que doem, ele mapeia ali tudo, para futuramente, depois de uns 3 meses, fazer uma reavaliação, porque como tu falou ali, talvez como ele não zerou a dor, ele acha que não melhorou. Mas aí quando ele vê, nossa, eu tinha tantas dores assim, agora diminuiu, aí fica claro pra ele. Aí cai a ficha, nossa, mas eu melhorei. Porque ele traz a ideia que ele vai zerar. Em alguns casos não acontece. Mas o que acontece? Espaça lá. E o que já é válido, porque a pessoa consegue ter uma qualidade de vida melhor. Mas daí ele fica claro pra ele ali, né? Fica materializado, ele tá enxergando, agora eu entendi, melhorou. Como é importante, né? A gente ter essa noção, assim, e a gente conseguir mapear isso com a pessoa, né? Mas acho que é isso. Muito obrigada. Nada. Obrigada por essa conversa, que a gente possa ter muito mais conversas, quem sabe tu pode participar mais. Com certeza. Né? Deixa, se tu curtiu, curte, compartilha, deixa teus comentários aqui se tu acha que o Marcelo deve vir mais vezes, se a gente deve ter mais conversas assim, né? Coloca quais temas, porque o Marcelo ele vai conversar sobre outras coisas também. Acho que a gente pode pensar em outros assuntos. Teve um momento que a gente estava fazendo alguns vídeos sobre um livro, né? Sobre o Existe Vida, a Lei da Dor. A gente acabou, por alguns motivos, não finalizando o livro, mas eu acho que a gente podia até começar a trazer esse livro em alguns momentos. Se o pessoal se interessar, né, Thaís? E seguir a nossa leitura, né? Então eu acho que a gente pode seguir conversando, pegar alguns tópicos do livro, talvez, e trabalhar os tópicos do livro. O que tu acha? Acho uma boa. Então tá. Então, quando tiver coisas novas também, a gente pode fazer um vídeo trazendo as coisas novas com relação à dor, né? Exercício. Né? Então tá. Muito obrigada se tu chegou até aqui, se tu assistiu até o final. E até o próximo vídeo.